Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC de etapa que nós estamos aqui dos quartos e quintos anos. Eu me chamo Shalimar Máximo, sou professora da rede estadual e atualmente estou na diretoria de ensino Campinas Oeste, nas ações de matemática como PEC. Minha autodescrição é: sou uma mulher de pele parda, tenho os cabelos encaracolados, uso óculos, hoje estou com um batom vermelho e uma blusa branca. E quero dar então as boas-vindas à minha colega Carla, que vai assumir agora e se apresentar. Sejam muito bem-vindos, professores e professoras, a mais uma etapa aí da nossa formação. Eu sou a professora Carla Salles, atuo aqui na cidade de Campinas, na diretoria Leste. Vou fazer uma breve descrição. Sou uma mulher parda, tenho olhos e cabelos castanhos, uso óculos para leitura e hoje estou trajando uma blusa verde. Vamos lá? Gostaria de compartilhar com vocês os nossos slides da formação de etapa de hoje. Hoje nós estamos aí na semana de estudo, semana intensiva SEI. Muito bom. Para essa semana, nós temos aí os nossos, como nós sempre compartilhamos com vocês aí nas nossas formações, os materiais que vocês podem ter acesso, clicando aí, baixando o QR Code para acessar esse material, para que vocês possam dar continuidade aí à formação de vocês, ok? Vamos lá? Temos agora nossos objetivos da nossa formação de etapa de hoje. Analisar os principais problemas enfrentados pelos alunos na resolução de problemas. Levantar atividades dentro do Aprender Sempre que contribuam para as discussões das dificuldades dos estudantes nessas resoluções. Discutir algumas possibilidades de intervenções que podem aí possibilitar o avanço das aprendizagens na resolução dos problemas. E o trabalho com as pílulas do conhecimento, para que vocês possam fazer aí o desdobramento nas escolas. Vamos acessar a nossa agenda? No primeiro momento, nós faremos, então, a análise das dificuldades dos estudantes na resolução dos problemas. Depois, no segundo momento, levantaremos, então, as boas atividades que são oferecidas aí no material do Aprender Sempre e discutir, então, as dificuldades dos estudantes. No terceiro momento, vamos olhar as intervenções que podem aí contribuir para o avanço da aprendizagem dos nossos estudantes. E, por último, o quarto momento do desdobramento das pílulas do conhecimento, que vocês já estão aí acostumados, ok? Para acessar, então, todo o material da formação de etapa, muito importante, porque uma vez que nós já estamos discutindo já algumas formações sobre o pensamento matemático, é muito interessante que vocês tenham acesso a esse material para compreender as questões que vão sendo levantadas pelos estudantes e também para que nós, professores, possamos também entrar aí nas dificuldades que eles nos mostram, possamos fazer também bons questionamentos, e é muito importante que nós tenhamos acesso a esse material. Está todo compilado e pode ser acessado por vocês a qualquer momento, ok? Vamos lá, então, para o nosso primeiro momento. A análise das dificuldades dos estudantes na resolução de problemas. O que pensam os nossos estudantes, inicialmente, para resolver um problema? Nós temos aí alguns relatos de pesquisa que eles focam inicialmente aí em dois aspectos, duas questões. A princípio, os números que eles encontram nos enunciados e a busca por palavras que indiquem aí as operações a serem realizadas. E aí, Charlie? Então, Carla, a ideia é nós conversarmos um pouco hoje, porque a resolução de problemas, ela já é uma questão que já tem permeado aí as questões pedagógicas, as reuniões de ATPC, de formação, como fazer para que o aluno avance quando ele está aí trabalhando com a situação problema. Então, como se aprende a resolver problemas, né?
A aprendizagem da resolução de problemas, ela só vai ser autônoma e espontânea se ela passa a ser gerada pelo comportamento do próprio aluno, pela atitude dele buscar as respostas, dele gerar outras perguntas, para que ele consiga, então, avançar aí nesses procedimentos. Ele precisa se habituar a questionar as respostas prontas, aquilo que ele lê. Então, muitas vezes nós vemos até alunos que eles leem uma situação, problema, identificam números, mas eles não param para pensar qual operação que eles vão usar. Eles simplesmente juntam esses números, eles fazem uma adição ou uma subtração, sem qualquer outra análise. Então, nós queremos hoje com vocês trabalhar um pouco desse aspecto para que a gente consiga aí ver onde é que a gente consegue intervir de uma forma mais pontual para os nossos alunos avançarem aí na resolução de problemas. E, gente, para que ele avance na resolução de problemas, nós precisamos dar situações problemas para eles. Ele tem que ter o hábito de propor problemas e também de resolver problemas propostos pelos amigos, pelo material didático, para que ele possa avançar, tá ok? Então, quais as dúvidas que eles têm nesse momento, então, de resolução de problemas, tá? Olha só, os indícios, como a Carla disse, eles começam olhando a situação problema e eles vão tentando identificar ali nas palavras, termos chaves que vão dar as pistas do que eles devem fazer. Então, isso é decorrente de um determinado momento em que a metodologia que se aplicou foi essa. Porém, quando o aluno fica dependente de uma palavra-chave, se essa palavra-chave não vem, ele não consegue fazer essa resolução. Então, nós temos aí a questão da identificação dos dados, é quando ele lê essa situação problema, e ali ele tem que fazer o quê? Uma seleção. Tudo que está posto no enunciado precisa ser usado, né? E aí o aluno, então, como eu disse, né, correndo o risco do aluno pegar e juntar apenas os números, ele precisa fazer essa seleção. Isso deve ser algo crítico que ele precisa caminhar aí no dia a dia trabalhando. Um segundo problema, então, que é encontrado: primeiro, identificação dos dados, o segundo, na identificação das operações. Então, também não raro, encontramos alunos que conseguem identificar os dados, eles conseguem armar o cálculo, mas eles erram na escolha da operação que deve ser feita. Então, o aluno, ele não se dá conta se é uma multiplicação, uma divisão, ele acaba trocando aí a operação que ele deve fazer, tá? Isso está muito ligado àquilo que ele precisa descobrir como resposta na situação problema. E aí ele precisa fazer essa transposição e entender, olha, qual vai ser a operação que vai me ajudar a chegar a essa resposta. E o terceiro problema que é detectado é nos cálculos. Então, olha só, nós já passamos aqui na identificação dos dados, nós passamos na identificação da operação, e agora o aluno vai realizar o cálculo. Ele, então, faz a opção, por exemplo, de trabalhar com um algoritmo tradicional. E aí ele erra na confecção, na resolução desse algoritmo. Então, é interessante para nós conseguirmos identificar em qual dessas situações o nosso aluno está. Isso vai nos ajudar a pontuar com ele, a intervir de uma forma mais eficaz para que ele avance, então, no conhecimento dele. Então, por exemplo, olha aqui uma dúvida dentro da identificação dos dados. Um desenhista tem 4 estojos iguais que custam R$ 80 e um deles mede 25 centímetros e tem capacidade de 26 lápis em cada um. Colocou 10 lápis de cor e 2 lápis pretos, ok? Quantos ainda poderá colocar em cada um? Então, aqui nós listamos, aqui abaixo, para vocês verem quantos dados estão pontuados no problema. Uma coisa interessante da gente perceber é que, assim, quando foi feita essa seleção de dados, vocês percebem que não estão colocados apenas os números. Nós aproveitamos e destacamos a qualificação desse dado. Então, é o número 4, mas esse 4 significa o quê? 4 estojos. O custo total, R$ 80. O 25 centímetros, ele vem da onde? Ele é a medida do estojo.
26 lápis. O que é essa informação? Ah, é a capacidade de armazenamento que o estojo tem. E o número 12, a quantidade de lápis em cada estojo. Então, Charlie, aí, o aluno fazendo, então, essa identificação, tá certo? Ele vai trabalhar com o cálculo, tá certo? Que é a quantidade total, ele vai usar o quê? Ele vai usar a quantidade total que cabe no estojo e o que tem, para, então, entender quantos lápis vai faltar para ele completar. Então, neste caso, 26 menos 12, ele encontra a resposta que 14 lápis estão faltando. Charlie, Agora, fala, é Carla. interessante, quando você estava falando aí da identificação dos dados, volta um pouquinho, em que medida eles me ajudam, então, a responder, a buscar a solução? Então, fazendo, você foi colocando aí, a gente percebe que não são só os números, que habitualmente eles já olham na situação problema e dali eles já retiram apenas os números, né? Eles vão retirando os números e isso leva ao erro. Então, aqui a gente percebe que são vários dados e eles vão fazer uma análise desses dados para entender quais deles vão ajudar na resolução daquele problema. Alguns nem vão ser utilizados diretamente. Eles estão ali compondo a situação problema, mas não ajudarão. Então, é interessante que eles vão levantar todos os dados, e não só aqueles que têm ali os números, mas que têm as questões também, as palavras, né? E aí eles vão fazer através do questionamento, da pergunta, quantos ainda poderá colocar em cada um, e aí eles vão, com essa questão, levantar aí os dados do problema e chegar na identificação dos dados que eles precisam para resolver essa situação problema. É muito interessante nós fazermos esse tipo de atividade na sala, porque, como você disse anteriormente, eles vêm aí com esse vício de apenas olhar e pegar alguns dados, o que leva realmente a não a compreensão completa da situação problema e, consequentemente, ao erro. Perfeito, Carla. E eu acho interessante isso que você ressaltou, porque como nós dissemos lá no comecinho da pauta, precisa ser um hábito. Então, esse hábito precisa ser desenvolvido com atividades dentro de sala. E essa identificação dos dados do problema, num primeiro momento, precisa do auxílio do professor, para que o aluno vá fazendo isso, para que ele vá entendendo qual é o procedimento, e aí, então, ele passe a seguir autonomamente para poder fazer a resolução de problemas. Então, nós vimos aqui com relação à identificação dos dados, vamos dar uma olhada agora na situação com relação à identificação da operação. Pedro tinha R$ 70 e queria comprar um álbum da Copa. E aí sumiu aqui, que estou com a minha tela na frente, O isso. E o restante em restante. figurinhas, isso. Se o álbum custa R$ 39 e cada pacote de figurinhas custa R$ 5, quantos pacotinhos de figurinha ele irá comprar? Sobrará troco. Então, olha só, aqui nós já temos quantas figurinhas ele irá conseguir comprar. Sobrará troco, tá? Então, primeira parte, saber quanto sobrará para comprar figurinhas. Ele vai precisar fazer o quê? Ele precisa identificar, olha, ele tem R$ 70, eu preciso comprar o álbum, e aí sim, após isso, é que eu vou ter o valor que vai me sobrar, e é com esse valor que eu preciso operar para saber quanto eu vou conseguir comprar de figurinhas. Então, aqui, passando pelo levantamento da situação problema ali, onde ele já viu todos os dados, ele já vai fazendo a identificação que a primeira operação que ele faz pode ser uma subtração, e ele já tira ali e sabe, olha, está me sobrando R$ 30,10. Aí eu vou para a segunda parte do problema. Então, porque se eu não sei o quanto sobrou, não tem como eu saber o que eu vou gastar. Eu preciso dividir o total do valor de cada pacotinho de figurinha. Então, são 30 dividido por 5, e aí ele encontra, então, que são 6 pacotinhos, perdão. E aí, terceira parte, tá? O dinheiro que eu possuo, que Pedro possui, depois que comprou o álbum. Então, olha só cada operação que foi feita. Então, é uma situação-problema que propõe mais de uma operação nesse caso. Então, ele precisa trabalhar tanto com o campo aditivo quanto com o campo multiplicativo, tá certo? E aí, ele vai precisar ir fazendo as escolhas dele. Como é que ele vai fazer para essa resolução? E aí, na Char- sequência.
Diga, Charlie, Carla. aí o professor vai modelizar, como você falou lá anteriormente, o estudante ele precisa ver, nós dissecarmos, vamos dizer assim, né? Colocar aí parte um, parte 2, para que ele venha Perfeito. compreender esse processo. Isso enriquece demais as discussões, independente do ano de escolaridade. Nós estamos falando aqui para quarto e quintos anos, mas isso desde a educação infantil é trabalhado essa questão com eles, não com o algoritmo, é claro, mas o pensamento, essa questão de desencadear esse pensamento, como nós falamos lá no início, deles terem o hábito de questionar, de perguntar, de elaborar questões e não esperar as questões prontas. Então, esse é um bom exercício quando nós vamos desdobrando, olha essa situação com problema, como foi desdobrada em vários procedimentos. Isso enriquece demais a discussão Perfeito. da sala de aula. É isso mesmo. Então, olha lá. Seguindo nisso, nós tivemos a identificação dos dados, a identificação da operação, e agora nós vamos para os cálculos. Então, o que nós queremos demonstrar aqui com todo esse levantamento é que tem todo um percurso para ser construído com o aluno, como a Carla disse, uma modelização de um caminho, de um procedimento, tá? Que precisa ser feito, que eu preciso construir com ele, ok? Porque é difícil, dá trabalho, ele vai demandar um tempo, sim, mas é um tempo que você vai investir e depois esse aluno vai retornar para você com aquela autonomia para realizar a situação, problema. Então, no caso, por exemplo, da subtração aqui, pensando em um cálculo que o aluno tem que fazer. Se a gente observar aqui do lado, ele fez 9.000 menos 838. Então, quando a gente começa a olhar a forma como ele resolveu, você percebe ali que, primeiro, gente, uma subtração onde nós temos que fazer a reserva a partir de ordens que possuem o zero, não é simples, ok? Para os nossos alunos, isso demanda um grande esforço para que ele consiga fazer essa compreensão e veja, ele tem que vir fazendo a reserva lá do 9, tá? Então, ele vai fazendo a reserva do 9 e construindo. Agora, vocês conseguem ver o que foi que ele fez nessa situação? Onde foi que ele errou? Olha que interessante. Quando ele chega no 9 ali, menos 1, na verdade, o que, que ele fez na decomposição? Ele decompôs 1.000. E aí ele deveria ir distribuindo, então, esse 1.000, a casa do lado ficaria com 900, a outra, né? E ele vai decompondo sucessivamente, mas ele foi tirando 1 milhar cada vez que ele tinha que mandar para a ordem do lado. Então, ali ele acabou fazendo depois o quê? O 9 acabou valendo, ficando com valendo 6. Então, essa compreensão ali, na hora de resolver a situação, ela já é tão pontual que é sentar com o aluno e falar com ele a respeito dessa resolução especificamente do algoritmo. Talvez até voltar numa forma de decomposição, ou você pode fazer uma espécie de. A gente sempre trabalha com arredondamento, mas eu posso, por exemplo, tirar 1 e trabalhar com 8.999 para o aluno poder fazer o cálculo e depois, no resultado, eu adiciono aquele 1 que foi tirado. Então, trazer outras estratégias. Às vezes a gente tem conversado já há algum tempo nessa dificuldade deles com relação ao algoritmo. Então, nesse período pós-pandêmico que nós temos passado, o aluno está caminhando, construindo esses procedimentos de algoritmo que nós entendemos também que não é simples. Então, ele leva um certo tempo para adquirir. Então, trazer também para o aluno ele ir aprendendo a fazer o algoritmo tradicional, mas também fazer uso de outras estratégias para conseguir chegar ao resultado que ele precisa. E um outro erro muito comum é o aluno subtrair o menor do maior, tá? Coluna a coluna. Então, por exemplo, ele vai pegar lá o 961 menos 185 e ele faz o quê? Ele faz 9 menos 1 igual a 8, 8 menos 6 igual a 2 e 5 menos 1 igual a 4. Então, ele acaba dando um jeito e erroneamente chegando a esse resultado, tá certo? E é Então, nessa hora, né, Charlie, de compartilhar mesmo com eles, de repente dar um passo atrás, voltar um pouquinho por conta desse tempo até que eles ficaram fora da sala de aula, voltar um pouquinho lá atrás, retomar algumas coisas, e é muito importante que eles vejam esses procedimentos, como você pensou, aí vem um aluno e coloca, e isso para a sala. E aí, o que, que vocês acham? Como vocês acham que isso aqui está correto?
como que nós poderíamos fazer e retomar tanto individualmente como coletivamente? E realmente, nesse momento, talvez dar um passo atrás, voltar um pouquinho, mas eles já deveriam saber. Isso talvez para nós seja óbvio, mas para eles não. É necessário dar um passo atrás nesse momento, não é, Charlie? Perfeito, porque nós precisamos entender que não existem salas heterogêneas. Nós temos alunos que eles vão pegaram a forma de resolução por um algoritmo tradicional, deram conta, estão avançando perfeito. Mas nós temos alunos com um outro tempo de aprendizagem e nós precisamos olhar para a nossa sala igualmente, propiciando a cada um deles a oportunidade de avanço, tá? Da mesma forma. Se olharmos na tabuada, olha aqui quando ele faz, por exemplo, dentro do campo multiplicativo, dentro dessa divisão aqui, ele vai fazer os 5 vezes 6, e ele acaba trazendo o quê? Ele considera os 5 vezes 6 como 35, não como 30. Então, isso daqui é um erro dentro do algoritmo, mas que tem a ver com o quê? Tem a ver com a tabuada, tem a ver com aqueles resultados, ok? Então, às vezes, até uma questão de falta de atenção, de voltar, e até, professor, nós precisamos, enquanto ali na frente, modelizando, chamar atenção para que o aluno mesmo tenha a capacidade de olhar e falar qual foi o meu erro. Claro que ele vai precisar do nosso auxílio, mas aí a gente fala, gente, começa a observar. Você errou no quê? Você errou na tabuada? Você errou no momento de colocar o resultado e você pôs uma outra coisa? Na hora de abaixar, você abaixou outro número quando você estiver trabalhando com o algoritmo tradicional. Então, o próprio aluno ir fazendo, a partir do quarto e quinto ano, a gente já começa a pedir para que ele vá se auto-observando, tá certo? E aqui, por exemplo, né, na questão do domínio de algoritmos, no cálculo de 6.630, né, dividido por 65, o aluno ignora que o divisor é composto por 2 números e ele faz a divisão como se fosse apenas por 6 e manda ver até o final, tá certo? Então, também é um erro, mas um erro de cálculo, tá? Aqui nós estamos falando, então, o erro do procedimento para resolver aqui esse algoritmo. Bom, Agora nossa nós vamos para sequência. atividades, né? Pode falar? As atividades de apoio aí que nós encontramos no material do Aprender Sempre, que vão nos auxiliar aí nesse trabalho de retomada da nossa semana 6. Temos aí algumas habilidades que foram destacadas, da aula 4, a maratona, uma prova de resistência, aula 8, caixas de laranjas. Nós temos aí algumas habilidades que foram elencadas para que nós pudéssemos analisar as atividades. Eu acredito que a gente já possa passar para as atividades, né, Charlie? Sim, vamos dar uma olhada E a então gente aqui gasta dentro um do pouco Aprender mais de Sempre. tempo, né, nisso. Isso. Então vamos ver aqui. Você quer ler, Carla? Posso dar sequência? Pode dar sequência, por favor. Perfeito. Então, olha, nessa aula aqui, ele traz uma situação problema, em que a maratona é a corrida mais longa do atletismo, ele traz toda uma contextualização. Os atletas devem correr 42 quilômetros e 195 metros. A maratona é disputada desde os Jogos Olímpicos, ok? De 1896. E o percurso inicialmente era de 40 quilômetros e houve alterações, chegando a 42.750. Então, em 1921 foi padronizada uma distância utilizada em 1908, então tudo isso é uma história que você contextualiza, coloca esses dados, eles não caem do céu, do nada, e o aluno não sabe de onde veio, não é uma caixa de 60 melões, que ele fala, o que, que alguém vai fazer com essa caixa de 60 melões? Ele tem uma situação, um problema ali, contextualizada, real, para ele conseguir operar em cima, tá certo? Temos o ranking, então, da maratona nas Olimpíadas, que é colocado, tem uma tabela. Então, professor, tudo isso aqui, a ideia é que vá sendo, então, separado ali, vá sendo pontuado com o aluno e discutido os dados que estão presentes. Então, antes de eu fazer toda a resolução, eu separo com o aluno, como nós vimos lá atrás, toda a identificação dos dados. Quais os dados que aquela contextualização tem e que pode ser que me auxiliem a resolver o problema. Então, eu vou levantar todos os dados. Eu não faço a seleção naquele momento, eu levanto os dados para que eu tenha uma ideia. E agora eu vou, então, para a questão.
tá? Então, a maratona era inicialmente de 40 quilômetros em 1908, depois ela passa a ser de 42, 195 metros. Quantos quilômetros houve de acréscimo ao percurso da maratona? Então, agora o aluno retorna a todos aqueles dados selecionados e ele vai pensar: quais dos dados que eu tenho aqui vão me ajudar a responder essa questão? Tá ok? Então, ele vai fazer e tem que separar ali que a maratona inicialmente era de 40, e aí nós vamos observar que nós estamos lidando com os números racionais. Observe que o primeiro número ele é inteiro, que é o número 40, tá? E depois nós temos o 42,195 quilômetros. Então, ele fez a escolha e agora ele precisa fazer o quê? A seleção da operação. O que quer saber ali? Ele quer saber quantos quilômetros houve de acréscimo no percurso. Por que acréscimo? Porque em determinado momento o percurso era de 40 quilômetros e ele teve, então, um acréscimo aí, ou seja, aumentou a quantidade de quilômetros a serem percorridos, tá? Então, ele pode fazer a escolha, como aqui está colocado, de fazer 42 menos 195, desculpa, 42 quilômetros e 195 menos 40 e chegar, então, a 2.195 quilômetros por meio da decomposição, tá certo? Então, ele pode fazer isso. Ou também, ele pode escolher usar apenas os inteiros, ele pode subtrair o 40 do 42, ok? Encontrar a diferença de 2 quilômetros e somar com o 0,195. Também é uma opção que ele vai fazer, tá bom? Nós temos situações em que o aluno pode também querer usar o algoritmo tradicional, só que nesse caso nós vamos precisar que ele preste muita atenção, ou seja, a parte inteira deve ficar embaixo da parte inteira, ele precisa completar as ordens que não estão colocadas ali naquele momento no 40, né? Não tem ordem ali acompanhando. Quais são os números que estariam ali? Então, ele tem que completar com 0. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, olha só, nós vimos nessa situação os 3 dados, tá? A seleção dos dados, as 3 dificuldades, no caso, né? Nós vimos a seleção dos dados, seleção da operação e a questão do cálculo, tá ok? É Então, interessante, Charlie, diga. você estava lendo a atividade, a situação, e eu voltei lá naqueles possíveis, esses 3 aspectos, eles vão permeando aí a situação. E se a gente fazer disso um hábito, fazer com que eles observem isso, a identificação dos dados, vamos selecionar quais são os dados que nós temos, as operações, desses dados, quais são os que me auxiliam aí a responder o questionamento que nós temos. E aí vocês percebem vários procedimentos que podem ser utilizados também. Isso é importante compartilhar com o estudante, que não tem uma única maneira de resolver aquilo, que existem outras formas também. E aí os cálculos, né, que a gente vai estruturar e no caso aí a gente eles se apropriem dessa estrutura do sistema de numeração decimal para que eles possam conseguir dar conta aí do que eles precisam. Então, a gente percebe que quando nós vamos trabalhando isso, e é uma constante, aquilo que nós tínhamos falado no início, e modelizar a identificação de dados, que operação que me ajuda, e essa questão dos cálculos, nós vamos percebendo que eles vão adquirindo isso e vai fazendo parte de um hábito. E aí, quando eles se deparam com uma situação problema, já não tem mais aquela coisa de só olhar fatos isolados, números isolados, mas eles conseguem olhar como um contexto geral, e aí sim nós temos mais chance que eles consigam obter sucesso aí, né, nessa É. resolução. Bom, e pensando nisso, então, agora nós temos uma outra situação, problema, só que neste caso aqui nós estamos olhando para onde? Nós vamos olhar, nesta semana foram colhidas 180 laranjas peras, quantas dúzias desse tipo de laranja foram colhidas. Então, aqui, a situação problema, ela já é um pouquinho menor, a gente percebe que ela já está um pouquinho mais restrita, ok? Mas o aluno precisa também fazer seleção dos dados, precisa fazer a seleção da operação e precisa fazer. Neste caso, eu quero chamar a atenção para esse algoritmo aqui, porque ele não é o algoritmo tradicional, tá certo? Ele é o algoritmo americano.
e ele é muito interessante quando a criança tem ainda dificuldade de operar com aqueles algoritmos nossos tradicionais da divisão. Então, isso daqui também é uma opção. Lembra que a gente conversou um pouquinho lá antes, de trazer para o aluno outras possibilidades de resolução, para que, se a dificuldade dele é no cálculo, né, ele vai ter ali, ele consegue chegar ao resultado. A dificuldade dele, então, é na leitura da situação e na seleção do problema. Então, o professor vai trazer a aula e vai fazer, como a Carla disse, vai pontuar ali, vai trabalhar ali essa dificuldade do aluno, ou se é na seleção da operação, tá certo? Bom, aqui nós temos a do quinto ano, né, Carla? Nós As temos aqui habilidades, duas é. habilidades, isso. Isso, na aula 1 foi destacada aí a habilidade EF04, MA03, e nas aulas 2 e 3, a EF05, MA08. Vocês têm acesso aí ao material, depois vocês leiam as habilidades com calma, porque hoje a gente gostaria mesmo é de compartilhar com vocês as estratégias, né, que nós podemos utilizar em sala de aula. Então, eu acredito que essa leitura da habilidade vocês possam fazer aí posteriormente. Vamos para as Para atividades, as Charlie? atividades, Vamos perfeito. lá. Então, olha só, no quinto ano nós separamos aqui uma outra situação problema, em que Miguel e Samuel moram em uma cidade que tem um parque de diversões muito legal. Então, lembra, a gente sempre está trazendo aí a contextualização, tem essa situação problema, precisa ser feita essa leitura, tá certo? E aí eles começam a pesquisar sobre o número de pessoas que visitaram o parque e observaram que o lugar tem capacidade para 1.650 pessoas e que em um sábado passaram por lá, perdão, por 655 adultos e 729 crianças. Então, olha só, eu tenho números, tá certo? Eu preciso trazer para o meu aluno que ele faça, então, quais os dados que estão pontuados aqui, tá? Existem dados que eu posso fazer uso. Ele vai elencar esses dados, depois ele vai pensar naquilo que ele, qual o resultado que ele precisa encontrar, qual é a pergunta que ele precisa responder. Em relação ao número de visitantes no sábado, quantas pessoas faltaram para completar a capacidade total do parque? Então, sempre aproveitando para chamar atenção, gente, que aí a gente encontra aqui aquelas palavrinhas, pessoas, quantas pessoas faltaram, capacidade total, e aí ele vai pegando essas palavras isoladamente e muitas vezes isso não o auxilia. Então, é preciso chamar atenção e falar, olha, tem sim algumas palavras que acabam norteando, mas você precisa perceber o que vai te auxiliar a resolver essa situação, tá certo? Então, nesse caso aqui, em relação ao número de visitantes no sábado, ele vai fazer o quê? Se ele vai selecionar o algoritmo, a questão ele precisa descobrir ali, então, fazendo uma somatória dos 655 mais 729, por exemplo, tá certo? E ele vai fazer uma conta em que ele vai tirar esse valor encontrado do 1.650. Então, essa é uma opção de resolução. E aqui, gente, nós destacamos um cálculo por decomposição. Então, percebam também que é uma possibilidade aqui para resolver, tá? Na próxima situação problema, o seu João vende ovos, que comprou uma caixa com 96. Os ovos estão organizados em cartelas com 6 ovos. Quantas cartelas de ovos tem dentro da caixa? Então, olha só que interessante. Inclusive aqui, Carla, está pedindo para socializar as estratégias utilizadas pelos estudantes, tá certo? Isso Então, enriquece muito, né, Charlie? sim, Isso sim, isso enriquece demais a aula, porque cada um vai trazer como pensou e qual estratégia que utilizou. É muito interessante quando nós trazemos esses procedimentos diferentes, porque eles vão conseguindo refletir, eles percebem que não tem um único jeito, que eles podem pensar, mesmo que eles fazendo esse exercício, eles vão perceber, esse jeito que eu pensei não deu certo, vou pensar em um outro jeito. Então, esse exercício que é o que nós falamos lá no início, de torná-los autônomos para a resolução dos problemas, que eles se sintam capazes de resolver e desmistificar essa coisa, eu não consigo, situação, problema é difícil, poxa vida, não sei resolver. Então, isso faz com que eles percebam que existe um percurso de erro, de acerto, de tentativa, e que seja comum essas resoluções, que não seja um parto, eu não consigo, é muito difícil.
Não, com esse tipo de atividade, onde nós fazemos essas, compartilham ideias, compartilham respostas, compartilham como eles pensaram, isso fortalece a ideia de que eles são capazes de pensar por si próprios, que eles são capazes de ter essa atitude de procurar respostas. Isso é muito interessante. Perfeito. Então, aqui agora, a ideia, dando sequência aqui, é nós olharmos um pouquinho para as possibilidades de intervenção, que no final, eu e a Carla, a gente já veio trazendo um pouco para vocês como fazer um pouquinho dessa abordagem. Então, está registrado aqui a ideia, então, dos dados, como vocês fazerem essa identificação com os alunos, como vocês pontuarem a seleção desses dados. Então, tudo aquilo que nós fomos falando anteriormente, nós já colocamos, está colocado aqui para vocês, quando vocês acessarem essa formação, está tudo aqui nos slides para vocês poderem fazer a retomada, tá ok? Então, ó, vocês vão observar aqui com relação aos dados, com relação à identificação da operação e também os obstáculos que eles podem encontrar em relação aos cálculos, tá certo? Então, isso aqui vai ser de grande auxílio e importante, professor, para que você consiga fazer, então, essa identificação no seu aluno, na sua sala de aula, mapear quais são as dificuldades dele. Nós já chegamos a falar aqui em outras formações sobre a criação de instrumentos que você possa fazer um acompanhamento. Então, você pode criar uma lista e marcar cada aluno onde ele tem dificuldade. Ah, então tal aluno tem dificuldade nos dados, tal aluno dificuldade no procedimento, tal aluno dificuldade né, dados, operação Operações e e cálculo, cálculos. isso. Então, Isso. você fazendo isso, fica mais fácil, inclusive, de realizar agrupamentos produtivos na sala de aula e trazer atividades pontuais para esses grupos, né, para poder otimizar o tempo, inclusive por conta, né, dos alunos da quantidade de alunos que nós temos em sala, e para poder atender todos, né, sempre da melhor forma possível, tá ok? Então, agora nós deixamos aqui no quarto momento uma sugestão de trabalho para a escola. Carlota? Vamos lá. A partir das discussões, né, que realizamos ali durante toda essa formação de hoje, possíveis dificuldades que também nós já pontuamos, seleção de dados, operações, cálculos. Cadê o próximo? No próximo Isso. slide aí nós temos aí sugestão. Escolha pelo menos uma dessas dificuldades, isso que a Charlie falou agora, e vamos fazer esse trabalho aí na semana de estudos intensivos, que é justamente para a gente retomar aquilo que foi trabalhado, aquelas habilidades que ainda não estão consolidadas. Então, retome aí o material, observe aí algumas situações, problemas que vocês vão poder utilizar e observar, pontuando onde eles têm dificuldade, e aí sim atuar com mais atividades, ou nessa semana que nós teremos, parar e fazer esse passo a passo com eles, porque é uma semana propícia para isso. Dá um passo atrás, retoma, mostra para eles, identifica junto com eles, e aí a gente pode aprofundar os conhecimentos e avançar, né? Perfeito. A ideia, inclusive, Carla, é trabalhar dentro das duplas ano série ou trios, né, conforme a sua unidade escolar tiver o número de salas, e realizar essas trocas, porque fica mais fácil, inclusive, para fazer material, para planejar atividade, não precisa sair tudo de uma cabeça só, não é verdade? O trabalho em equipe, Isso. com certeza, ele auxilia. Então, na síntese aqui do nosso percurso formativo, no nosso encontro de hoje, nós analisamos os principais problemas enfrentados pelos alunos na resolução de problemas, ok? Levantamos atividades dentro do Aprender Sempre que contribuem para as discussões das dificuldades dos estudantes, discutimos algumas possibilidades de intervenção para que os nossos alunos possam avançar e sugerimos, então, uma forma de trabalho com as pílulas de conhecimento na escola, tá certo? Então, nós deixamos aqui nossa página de avaliação. Conte para nós o que você achou, sua participação é muito importante, né? Dê a sua opinião, faça a sua avaliação, pontue aí suas críticas e as suas sugestões. Você também consegue entrar em contato conosco, as formadoras, através desse QR Code, onde você pode dizer também se você quer que o tema seja retomado, que seja aprofundado, tá certo? Você pode colocar aí. Eu vou deixando aqui as referências. Nesse momento, então, eu vou interromper o compartilhamento, deixo aqui o meu agradecimento, tá certo? E obrigada por estar conosco aí. Eu passo agora para a Carla, minha colega.
Nós agradecemos a participação de vocês e esperamos imensamente que vocês possam utilizar esse compartilhamento que nós fizemos hoje e na semana 6 vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês foram ouvindo hoje e trazendo sugestões, como a Charlie falou, nós temos aí as nossas linhas de comunicação e desejamos a todos um excelente trabalho.